Muito boa tarde, Sr. Presidente da CIP, Sr. Reitor da Nova, Sr. Presidente da ASEG, Senhoras e Senhores, convidados, oradores. Em primeiro lugar, uma palavra para felicitação à CIP e aos seus parceiros pela decisão de lançar este importante estudo. A CIP tem-no feito com frequência nos últimos tempos, dedicar algum do seu esforço e mobilizar recursos para produzir reflexões importantes acerca do presente e do futuro da nossa sociedade e, em particular, do mundo do trabalho. Decidir levar a cabo um estudo com a qualidade que os parceiros envolvidos garantem a propósito da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e a vida pessoal também, é um sinal de enorme importância e extremamente positivo. E por isso mesmo renovo as minhas felicitações à CIP e ao seu Presidente. Este, de facto, é um desafio de primeira grandeza. É um desafio tão exigente como é urgente, ou tão urgente como é exigente. As dificuldades de conciliação, eu prefiro dizer, entre a vida pessoal, profissional e familiar, são 3 dimensões, não apenas 2, são dificuldades que não têm vindo a diminuir. Não queria ser muito pessimista para dizer que têm vindo a agravar-se, mas pelo menos é uma exigência, é um desafio que a sociedade moderna, ou muitas sociedades modernas, é evidente que há distinções entre países, entre regiões, entre zonas do mundo, mas é um desafio que não tem vindo a ser de forma consequente, sólida e consistente, não tem vindo a ser ganho. As dificuldades de conciliação entre estas 3 dimensões, e em particular entre as dimensões do trabalho e da família, são dificuldades que, como julgo que ficou bem patente no estudo que foi apresentado, que eu apenas pude visualizar nas suas conclusões mais importantes, são dificuldades que degradam as condições de vida das mulheres e homens do nosso país, da Europa, da sociedade moderna, que estão na origem, não é a única razão, mas estão na origem de boa parte da queda da natalidade que temos vivido ao longo dos últimos anos e que, apesar da ligeira retoma que estamos a viver hoje, permanece a níveis historicamente muito baixos. Essas dificuldades de conciliação reforçam a desigualdade, nomeadamente a desigualdade de género. E a desigualdade de género dificulta a conciliação. E esta é, como também ficou bem patente no estudo aqui apresentado, uma questão fundamental. E, finalmente, apenas para elencar alguns dos problemas, limitam o potencial de criação de riqueza. O Sr. Presidente da CIP esteja a descansar, que não está sozinho a defender a importância central da criação de riqueza. Dificultam o potencial de criação de riqueza e de bem-estar, contraindo também o potencial da população ativa. E esta é uma questão fundamental. Nós hoje alarmamos-nos com as projeções que apontam que, por exemplo, em Portugal, daqui por umas décadas, a previsão demográfica situa a nossa população global em cerca de 8 milhões e meio de habitantes. Há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, as mesmas instituições, com as mesmas metodologias, faziam a mesma projeção e o resultado era 11 milhões e 300 mil habitantes. Em poucos anos, prospectivamente, perdemos 3 milhões de habitantes. É, pois, uma mudança de enorme profundidade que estamos a viver e, obviamente,
essa realidade é uma realidade que se traduz depois também numa contração ainda mais intensa da população à idade ativa, em virtude do fenómeno já identificado do envelhecimento e do aumento da esperança de vida. Portanto, não só seremos menos, como seremos mais velhos, para usar as expressões rigorosas e cruas da nossa língua. Seremos menos e seremos mais velhos, e muitos de nós, que estamos aqui nesta sala, estaremos do lado dos velhos, quando não estamos já. É, pois, o desafio de responder ao estrangulamento demográfico, que alguns consideram um desafio central, outros não, é um tema de debate, mas este desafio é um desafio que passa pela capacidade de mobilizar para a vida ativa, para a criação de riqueza, todas e todos aqueles que estão em condições de o fazer e que o querem fazer. E que muitas vezes a dificuldade de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar impede que o façam. Ou impede que sejam agentes ativos da criação de riqueza, ou impede que tenham os filhos que gostariam de ter. Esta é uma contradição essencial e que está bem longe de ser resolvida. Diria mesmo até que os caminhos para a resolver estão ainda a começar a ser identificados e traçados em alguns países. Gostava de deixar aqui, depois de identificar os problemas alguns problemas associados à dificuldade da conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, gostava de deixar aqui um retrato de algumas tendências contraditórias. A realidade raramente é linear e podemos encontrar em qualquer sociedade, quase sempre, tendências contraditórias. Temos hoje, por exemplo, mais consciência da importância e da importância estratégica desta conciliação. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Não haveria estes instrumentos, como há outros, de certificação ou de reconhecimento de boas práticas. Temos mais consciência. Temos mais recursos. É um facto pouco conhecido, mas a União Europeia aprovou, há pouco mais de um ano, o chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, para o acompanhar, criou um quadro de indicadores de avaliação, chamado Social Scoreboard, que está integrado no semestre europeu. Agora estamos aqui naquela linguagem típica da União Europeia. Desses vários indicadores, há 2 em que Portugal está nos 5 países com melhor desempenho. Um deles é a taxa de emprego feminina. Dirão alguns, bom, não é por boas razões, é porque os salários são baixos e as famílias precisam de 2 salários. É uma leitura muito incompleta, porque a realidade de hoje é que, seja quais forem as suas explicações históricas, hoje as mulheres em Portugal não aceitam não serem parte ativa de toda a vida social. São maioritárias no nosso ensino superior. Estão fortemente presentes nos setores mais desenvolvidos do nosso conhecimento, da nossa investigação. E têm uma, obviamente, mais do que legítima aspiração a construir uma vida profissional plena e não parcial. Plena e não parcial. A grande maioria das mulheres no nosso país. Mas acontece por isso mesmo que nós temos, contrariamente à maioria dos países do Sul da Europa, temos das mais altas taxas de emprego feminino. O outro indicador, onde estamos nos 5 países com melhor avaliação, é precisamente a rede de apoio à primeira infância. Portugal tem uma rede de apoio, chamada Child Care. Tem uma rede de apoio à primeira infância que está nas 5
com maior taxa de cobertura de todos os países da União Europeia. E ainda assim, com limitações. E isto aconteceu nos últimos 15 anos. Passámos de uma taxa de cobertura, se a memória não me falha, de 18% das crianças até aos 3 anos, para uma taxa de cobertura de 50%, quando a meta europeia é 33%. Meta fixada numa cimeira de Barcelona, já há uns anos atrás. Quer dizer que neste balanço de tendências contraditórias, temos mais consciência, temos mais recursos, temos melhor legislação. Deixem-me dar outro número muito significativo. A possibilidade de partilhar as licenças parentais. Em Portugal já não há licença de maternidade e paternidade, há licenças parentais. A possibilidade de as partilhar é algo que existia na nossa legislação há muitos anos. Mas uma simples alteração legislativa que estimulou a partilha da licença parental inicial entre mulheres e homens fez com que a participação dos homens nessa licença, que é uma participação opcional, tenha passado de menos de 1% para os últimos valores que conheço, que são de 37%. Quer dizer que 37% dos homens, não a totalidade, nem 50%, mas 37% dos homens partilham a licença parental inicial com a mulher e, com isso, em conjunto, têm uma licença parental um pouco superior. Foi apenas essa mudança, não uma mudança impositiva, mas uma mudança de estímulo que fez com que mudasse significativamente e estejamos, desse ponto de vista, num lugar e com uma prática que é das mais significativas em toda a União Europeia. Temos, portanto, mais sensibilidade, temos mais recursos mobilizados para responder e temos uma melhor legislação. Mas eu disse que as tendências eram contraditórias e são no mesmo, porque vivemos uma economia com uma concorrência mais dura, mais exigente. E essa concorrência mais dura, associada, nomeadamente, aos fenómenos da globalização e à concorrência com sociedades onde estes indicadores sociais não são valorizados, ou são muito menos exigentes, faz com que haja pressões crescentes que dificultam a conciliação. Seria hipócrita da minha parte não os reconhecer, nomeadamente sobre uma questão fundamental, sobre a questão do tempo de trabalho. Nós vivemos ainda numa sociedade onde, ao contrário do que alguns visionários apontavam não há muitas décadas, que era uma sociedade em que cada um de nós trabalharia menos, porque, nomeadamente, a automação, a mecanização permitia que se fizesse a mesma coisa com menos tempo de trabalho. Estamos numa sociedade que, ao contrário, estimula o prolongamento do tempo de trabalho. Estão aqui muitos empresários à minha volta. Em quantas empresas não é considerado melhor trabalhador aquele que fica mais tempo, para além do tempo de trabalho fixado na lei, fica mais tempo, mesmo que isso signifique, e significa tantas vezes, um instrumento, o mais poderoso instrumento de antagonismo entre a vida familiar e a vida profissional. Aliás, o relatório que a Comissão Mundial, criada pela OIT, a propósito do Fundo de Trabalho, o relatório que apresentou em Portugal a semana passada, um dos aspectos centrais é precisamente o que eles chamam, cito de memória, recuperar o controlo do tempo. Obviamente que isto tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a questão da conexão e desconexão. Não sou radical desse ponto de vista. Já há empresas, podia citar algumas, à escala mundial, que limitam, a casos urgentes, a possibilidade de contratar por meios eletrónicos os trabalhadores quando estão no fim de semana. Eu tenho uma visão mais integrada. É vantajoso que um pai ou uma mãe possa receber uma comunicação quando está no emprego, no trabalho, dizendo que tem um filho doente ou que o filho teve que sair da escola. Também é vantajoso para que, quando surge um problema sério numa empresa, possa contratar um trabalhador que já está fora do seu horário de trabalho. Aí, abordagens inteligentes
equilibradas e, principalmente, negociadas, fazem da tecnologia um aliado e não um inimigo da conciliação entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida entre o trabalho e a vida pessoal e profissional. É por termos coletivamente, estas exigências e conhecermos estes desafios que este debate é um debate que atravessa a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, nomeadamente a sociedade europeia, como também a sociedade portuguesa. Muito recentemente foi aprovado pelos órgãos da União Europeia, Comissão, Conselho e Parlamento Europeu, está agora apenas na fase final, tendo existido já consenso, uma nova diretiva sobre a conciliação entre o trabalho, entre a vida e o trabalho. Uma conciliação, uma diretiva que, estranhamente, não contou com um acordo de concertação ao nível europeu entre as entidades empregadoras e as entidades sindicais. Não foi possível, numa matéria tão significativa, tão sensível para o futuro das nossas sociedades, encontrar uma posição conjunta dos parceiros sociais. E talvez por isso a diretiva é menos rica, é menos eficaz do que poderíamos supor. A nós, por exemplo, a Portugal, traz-nos poucas alterações face ao nosso quadro legislativo. Mas traz uma importante e que nós devemos refletir nela, que é pensar que a família e a conciliação entre o trabalho e a família não é apenas a questão da parentalidade. Não é apenas a questão dos nascimentos. Não é apenas a questão das licenças. É a possibilidade de acompanhar os dependentes em situações críticas. É a possibilidade de usar flexibilidade quando é necessário acompanhar, por exemplo, um ascendente em situação de fragilidade aguda. E aí há toda uma reflexão a fazer, como é que, sem pôr em causa a capacidade de reforçar a eficácia produtiva das empresas e a sua competitividade, as podemos tornar mais amigas da família, da vida familiar, entendida cada vez mais como um ciclo de vida. Não é apenas, eu falei de início a questão da natalidade, mas não é apenas a questão da natalidade. É a questão de todo o ciclo de vida tem que ser articulado de forma mais criativa e exigente com a vida profissional. Não podemos olhar para a questão da flexibilidade da organização do tempo de trabalho nem como a solução, nem como o inimigo. Podendo essa flexibilidade ser muitas vezes a solução, podendo muitas vezes ser um inimigo da conciliação. A flexibilidade não é em si uma resposta absoluta. Depende da forma como ela é utilizada. E a melhor forma dela ser utilizada conciliando é ser negociada. É ser alvo do trabalho conjunto entre os parceiros sociais, seja à escala nacional, seja à escala setorial, seja à escala de uma empresa ou até de uma parte de uma empresa. O Governo lançou recentemente um programa nacional a que chamou 3 em linha, precisamente para dar esta ideia da conciliação entre a vida familiar, a vida pessoal e a vida profissional. Tem 4 eixos, um deles que aponta para um pacto, para trabalharmos para um pacto com as empresas e os parceiros sociais de promoção da conciliação. Um segundo eixo para fazer da administração pública um espaço privilegiado, que muitas vezes não é, de medidas que representem o compromisso com a promoção da conciliação. Um terceiro eixo, que
o Sr. Presidente da CIP há pouco falou, equipamentos, serviços e incentivos para a conciliação. E, finalmente, um quarto eixo, conhecer para conciliar. Digo, para finalizar, agradecendo o convite que me foi feito para aqui estar, que concretizar estas linhas, concretizar esta ambição e este esforço de cooperação tem muito a ver com o diálogo social. Tem tudo a ver com a contratação coletiva. E tem também tudo a ver com a prática das empresas. Sabendo nós que, como alguém dizia há pouco, ainda pude ouvir, ou pelo menos ler ali em alguns highlights, que a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional não é uma resposta assistencial. Nem sequer é uma resposta apenas de promoção da ética na vida coletiva. É uma absoluta e urgente necessidade se queremos manter as nossas sociedades como sociedades capazes de criar riqueza, criar valor, de serem competitivas, mas também de serem coesas e solidárias. Muito obrigado pela vossa atenção.